Sabe aquelas histórias bíblicas que a gente lê e pensa, peraí, como assim? A história do profeta Oséias é exatamente uma dessas. É, sem dúvida, uma das narrativas mais desconcertantes e poderosas que a gente encontra. Vamos mergulhar numa história que começa com uma ordem de Deus que, olha, desafia qualquer lógica. E ela fica mais intensa a cada filho que nasce, porque os nomes deles são a própria profecia. Vamos juntos tentar entender o que está por trás de tudo isso. Pois é, a pergunta que fica é essa, né? Por que Deus mandaria um profeta, um homem de Deus, se casar com uma prostituta? E essa não é uma pergunta qualquer, um detalhe, não. É o ponto central de toda a mensagem de Oséias. Para a gente começar a desembolar isso, a gente tem que ir direto na fonte. Então, vamos lá. Tudo começa com a primeira ordem que Oséias recebe. E para ser bem direto, ela é chocante. A ordem é essa aí, sem rodeios. Vai, toma uma mulher de prostituições. E a razão vem logo em seguida, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. É direto, é forte. A vida pessoal do profeta, a partir daqui, se torna uma encenação, uma parábola viva da traição do povo de Israel contra Deus. Exato! A chave para entender tudo é essa. O casamento de Oséias com essa mulher, Gomer, era na verdade uma grande metáfora. Uma metáfora viva da relação entre Deus e o povo de Israel, que estava sendo infiel. A dor, a traição que Oséias ia sentir na pele no seu casamento era para ser um espelho da dor de Deus. A vida do profeta virou a própria mensagem. E se a gente acha que o casamento já era uma mensagem forte, espere só para ver o que acontece com o nascimento dos filhos. Cada nome que eles recebem é uma sentença, uma profecia. Vamos ver o primeiro, Gisrael. E assim acontece. Gomer engravida e dá à luz um filho. Mas qualquer celebração, qualquer alegria que se espera de um nascimento é cortada na hora, porque o nome que a criança vai receber vem com uma carga imensa. A ordem de Deus é: põe-lhe o nome de Gisrael. E por quê? Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezrael sobre a casa de Jeú. Esse nome de Israel não foi escolhido ao acaso. Ele remete a um lugar, um vale, onde aconteceu um massacre terrível, gerações antes. Então, ao dar esse nome ao filho, Oséias estava, na verdade, anunciando que um pecado antigo não tinha sido esquecido e que a conta ia chegar. O nome de Israel significa literalmente Deus espalha. Ou seja, é uma profecia de dispersão, de desintegração do reino. Pensa nisso. Toda vez que Oséias chamava o filho para jantar, ele estava profetizando a ruína da sua própria nação. Que peso, hein? Ok, o primeiro filho já trouxe uma mensagem de julgamento político bem pesada. Mas a história não para aí. A segunda criança, uma filha, vai trazer um nome que aprofunda ainda mais esse sentimento de abandono. E Gomer engravida de novo. E nasce uma menina. E mais uma vez, aquele momento que deveria ser de alegria familiar se transforma num anúncio público. E um anúncio bem sombrio por causa do nome que ela vai receber. A ordem é: põe o nome de Lo-Ruama. E a explicação é direta, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Lo-Ruama. Imagina só, no dia a dia, ouvir alguém chamar: Lo-Ruama, vem cá. É um lembrete constante de que a misericórdia de Deus tinha se retirado. O significado é exatamente esse: sem misericórdia ou não compadecida. Isso é devastador. Porque toda relação de aliança entre Deus e Israel se baseava na misericórdia. Dizer que isso acabou era como anunciar o fim do relacionamento. Um ponto final. A gente chega então no ponto mais baixo dessa história com o nascimento do terceiro filho. Se o reino vai ser desfeito e a misericórdia acabou, o que mais falta? Bom, falta o golpe final, e ele vem no nome do terceiro filho. Depois que Lo-Ruama é desmamada, Gomer tem mais um filho, e com ele vem o clímax de toda essa profecia de julgamento. O nome dele, Lo-Ami, e a razão é a mais dura de todas. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Isso é a anulação da aliança. É pegar a promessa central, aquela que dizia: eu serei seu Deus e vocês serão meu povo, e rasgar no meio. É um divórcio, em termos teológicos. E o significado de Lo-Ami é exatamente esse: não meu povo. É o ponto final da rejeição. Agora o quadro está completo. Oséias tem 3 filhos, e os nomes deles são uma profecia em 3 atos. O reino vai cair, a misericórdia acabou, e o povo não é mais o povo de Deus. Parece que é o fim da linha, né? Não tem mais para onde ir. Mas aí
Quando a gente acha que não tem mais esperança, que a história acabou no fundo do poço, o texto dá uma virada de 180 graus. É uma coisa impressionante. Sem aviso, sem preparação, a escuridão total é interrompida por uma promessa de esperança que ninguém esperava. O mais incrível é como isso acontece. O texto pega cada uma daquelas sentenças negativas e simplesmente inverte. Onde se lia "não meu povo", agora vai se ler "filhos do Deus vivo". Onde se falava em "sem misericórdia", agora se fala em "compaixão". É uma das reviravoltas mais espetaculares que existem. E a promessa de dispersão também é revertida. O povo que seria espalhado agora se tornará numeroso como a areia do mar. Essa expressão não é à toa. Ela nos leva lá para trás para a promessa original feita a Abraão. É como se a aliança estivesse sendo renovada desde a sua raiz. E a restauração prometida é completa. São 3 promessas centrais. Primeiro, a identidade é restaurada. De não meu povo para filhos do Deus vivo. Segundo, a unidade política é refeita. Israel e Judá, os reinos divididos, vão se reunir. E terceiro, eles vão ter um único líder, uma liderança justa. É uma restauração total. Essa inversão fica muito clara aqui. Lo-Ruama, que era sem misericórdia, vira uma promessa de que a misericórdia será mostrada. Lo-Ami, não meu povo, se transformam em filhos do Deus vivo. Mas a virada mais genial é a do nome de Israel. Lembra que significava Deus espalha, como em um castigo? Agora, o mesmo nome ganha um novo sentido. Deus semeia, como quem planta para uma colheita. O lugar de um massacre vira o lugar de uma grande celebração. É incrível. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Como um nome que nasceu como símbolo de punição pode se transformar numa promessa de esperança? A história de Oséias mostra que, às vezes, no meio do julgamento mais duro, já existe a semente da restauração. A mesma palavra de Israel, que significava o fim, passou a significar um novo começo. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece ter acabado, a história pode estar apenas começando a virar.